Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Kremer, jardinista e florista. E hoje vou falar de um assunto muito legal que é como regar as plantas para ter um jardim lindo. Olha que assunto maravilhoso para você ter plantas lindas no seu jardim. Então eu vou te falar aqui os tópicos que eu vou te ensinar como regar as plantas. Olha, o primeiro, por que é importante saber regar as plantas para ter um jardim lindo? O que é regar as plantas corretamente? Porque é importante saber regar corretamente. Existem várias formas de regar ou apenas uma? Quando é indicado regar as plantas no jardim? A quantidade que preciso regar é a mesma para as plantas de sol, meia sombra e sombra? Com que frequência posso regar minhas plantas? Flores precisam ser regadas também? Tem plantas que preciso regar de forma diferente das demais? Quais erros comuns ao regar? O que fazer quando reguei errado? Por exemplo, reguei demais. Como acertar a hora de regar? Vamos lá? Vamos começar do começo. Então é o seguinte, ó. Por que é importante saber regar as plantas para ter um jardim lindo? Bem, para manter as plantas saudáveis, lindas, bonitas, não é mesmo? É isso que a gente quer, merece e as plantas também. Bom, mas e para isso é necessário, por exemplo, alguns cuidados importantes. A irrigação é importante para as plantas, para sobreviver, crescerem fortes, e também para a absorção dos nutrientes na terra e realizar a fotossíntese. Isso é muito importante. Cada espécie tem uma quantidade de água diferente, particular, digamos assim, né? De cada uma. Agora, o que é regar as plantas corretamente? O segredo é regar devagar. Essa parte eu gosto muito de falar. Quando vai molhar uma planta, regue devagar o vaso ou regue devagar o seu solo. Assim que a água baixar na terra, aí você pode molhar novamente. Que às vezes, por exemplo, tem solos que são mais duros que outros. Quando há um solo com bastante substrato, a irrigação ela desce com fluidez. E quando é um solo de uma roseira, por exemplo, é um solo mais duro, é até mais vermelho, ela é mais compactado, não faz mal, tá? Não tem problema, não precisa sair correndo, mudando a terra para entrar água com fluidez. Não é necessário, a roseira gosta desse tipo de solo. Porém, muitas vezes o solo de uma roseira não é irrigado com frequência. Então, para que ela receba água até a raiz, por exemplo, em um vaso, é necessário você colocar devagarinho essa água. Bota ali água, espera descer para molhar novamente, certo? Muitas vezes acontece esse erro por falta dessa espera, né? Que se a gente molha ali e não desce, tu já vai passando para as outras plantas, ela não conseguiu absorver toda a quantidade necessária, tá bem? Bom, essa parte é bem importante, regar devagar, né? E deixar ela ir penetrando na terra. Evite molhar essas plantas em horário de muito sol. Eu gosto de orientar as primeiras horas do dia. Essas seriam a melhor hora, a melhor maneira, a prática de molhar seria as primeiras horas. Essa seria a mais correta, certo? Bom, existem várias formas de regar ou apenas uma. A forma mais correta e melhor é somente molhar a terra. Essa é a melhor forma. A mais correta é molhar a terra. Você pode borrifar algumas plantas, samambaias, ou outras plantas, às vezes estão com muito pó nas folhas de uma planta. Você pode dar uma bela chuveirada, mas não fazer essa prática e borrifar uma samambaia ou uma renda portuguesa
Se você precisa de vez em quando, por exemplo, estar numa estação do ano muito quente e o clima estiver muito seco, aí é bom, ela agradece, certo? A samambaia agradece, você dá uma bela de uma chuveirada. Aliás, em todas as plantas, se você estiver nessa estação, mas nunca no horário de sol forte, certo? Espera o sol baixar à tardinha para dar esse refresco nas folhas, se for um clima muito seco, certo? Então é isso. Agora, vou falar de um exemplo da bromélia. A bromélia, por exemplo, é um tipo diferente de irrigar, sim. Normalmente a gente molha as plantas apenas o solo, como eu falei. Porém, as bromélias preferem água nas folhas. Gente, é uma dica de ouro aqui. Água em bromélia é nas folhas. Nunca molhe a bromélia no solo. Deixe que a chuva molhe é o suficiente. Mas o segredinho é molhar as folhas. Quanto mais água nas folhas, a bromélia fica mais bonita, mais viçosa. Aquela aguinha que deposita no copinho, aquele famosa água no copinho, que é importante para ela se alimentar, se nutrir, ficar forte, né? E saudável. E ela vai passando de uma camada para outra a quantidade suficiente que a raiz precisa e merece, tá? A bromélia é um caso à parte, precisa de água nas folhas. Claro que vai ter pessoal daquela controle do mosquito da dengue e vai dizer que aquela aguinha pode prejudicar, mas não. Existe pesquisa muito forte. No Jardim Botânico do Rio de Janeiro, me trouxe uma vez uma reportagem provando que a incidência do mosquito da dengue penetrar ali nessa aguinha da bromélia e germinar algumas larvas é assim, 0,0001%. Mas, se você quiser proteger para esse 0,001% acontecer, você pode colocar dentro do copinho da bromélia uma gotinha de água sanitária, mas uma vez por semana é o suficiente, certo? Então é isso. Essas são as formas de regar a planta, né? Agora, por que é importante saber regar corretamente? Ora, para manter saudáveis e sem doenças, né? Bom, a falta d'água, por exemplo, pode trazer sérios problemas para a planta, né? Pode retardar o crescimento, ela precisa de uma umidade para crescer e se desenvolver. Então, retarda o crescimento se não houver água suficiente para ela. Agora, se você coloca excesso da água, corre o risco de apodrecer as raízes e trazer sérias doenças, como os fungos, por exemplo, tá? Essa é uma parte bem importante, saber regar corretamente, tá? Bom, quando é indicado regar as plantas no jardim? Sempre quando o solo estiver seco. Essa é a melhor resposta que eu posso dizer aqui, né? E o famoso teste do dedinho. Bota o dedo na terra. Tá úmido? Não molhe. Está seco? Pode irrigar. À vontade se a planta for de muita água. Já aqui eu posso te dar exemplos que eu estou aqui ao lado, por exemplo. A planta não apresenta muitas vezes que está precisando de água. Um lírio da paz apresenta. Nossa, se você passou de uma semana de molhar seu lírio da paz, ele começa a ficar com as folhas caidinhas e murchas, né? Então você vai logo perceber que está faltando água. Molhou o lírio da paz, já levanta as folhas. É rapidinho. Agora, essa coisinha linda aqui que você está vendo, que é o Ficus lirata, ela não mostra de cara que está murcha, está faltando água. Não, ela vai ficando feia aos poucos. Então, não deixe que isso aconteça, né? Coloque uma vez por semana uma aguinha no Ficus lirata, ele agradece, ok? Já essa belezura aqui, as amioculcas, essa, por exemplo, mesmo que o solo esteja bem seco, ela necessita muito mais tempo secura do que úmido, né? Eu já fiz uma vez isso, um erro gravíssimo, que eu já falo. Mas enfim,
Por exemplo, essa aqui suporta uns 2 a 3 meses sem água. Bem tranquila. Ela é do deserto, ela gosta desse... Porque no caule dela, cada caule assim, ó, ele é super grossinho, não é pra nada não, ó. Dá pra ver aqui? Ele tem um caule bem grosso, ó. Vai ficando alguns mais finos, mas eles retêm um líquido lá dentro que é incrível. Então, é aquela planta que eu adoro dizer, deixa que eu vou sozinha, porque ela contém aguinha dentro. Ela mesmo se alimenta. Ali dentro do caule dela, há bastante substância necessária para a sobrevivência, tá? Muito bem. A quantidade que preciso regar é a mesma para plantas de sol, meia sombra e sombra? Não, não é a mesma quantidade. Não, claro que não. Aqui é muito importante comentar que plantas de sombra, por exemplo, ela não evapora com muita facilidade quanto uma planta de meia sombra ou de sol, né? Quanto mais próximo do sol, mais água ela vai te exigir. E mais protegida, uma planta já de sombra total, ela é de menos água do que de meia sombra já aumenta um pouco e a de sol mais ainda, né? Essa parte aqui é bem importante. Cada planta, cada situação tem uma exigência e necessita mais ou menos de água. Correto aqui? Tudo certo? Tá, eu posso citar algumas, né? Por exemplo, uma planta de sombra que eu citei aqui agora, uma samambaia, uma ficus lirata, uma vez por semana. Agora já uma planta de sol, e também depende, agora aqui me lembrei muito bem, tem plantas, por exemplo, de sol pleno, como bougainville, como crotons. Essas plantas precisam de um tempo maior de terra seca, embora a pleno sol, do que outras. Agora, então, falando sobre meia sombra, vamos lembrar aqui de uma impatiens, que é parente próximo do sumpatiens. Ó, sumpatiens é do sunpatiens, é sol, pode ir para o sol, essa requer um pouco mais de água. Já os impatiens, que é meia sombra, precisa de água, mas não tanto quanto os sumpatiens, né? Sumpatiens vai exigir a cada um dia sim, um dia não, vai depender muito da estação do ano e o clima aonde você tem aí a sua região, né? Vai depender muito, por isso que eu sempre digo aqui, observe a sua planta, vê como é que ela reage ali no sol, se o solo está seco, se o clima está seco, se ela requer um pouco mais de... Você molhou um dia sim, um dia não, e ela anda murchando, então molha todos os dias. Mas nunca as folhas e nem as flores. É importante molhar apenas o solo. Flor não gosta de ser molhada, planta nenhuma gosta de ser molhada a pleno sol, folhas, certo? Muito bem? Agora vamos para o outro tópico. Com que frequência posso regar minhas plantas? Muito importante esse item aqui. Não há uma frequência exata. Na verdade, depende muito da planta, né? Como eu falei anteriormente, se está na sombra, se está na meia sombra ou está no sol. Se ela está no vaso pequeno, se ela está no vaso mediano, se ela está no vaso grande. Tudo isso requer muita sua atenção. Qual é a planta que está dentro do vaso pequeno? Qual é a planta que está dentro do vaso médio? E qual a planta que está dentro do vaso grande, não é mesmo? Então, se for, por exemplo, uma planta de grande porte, estiver dentro de um vaso grande, mas você tem que entender a planta, né? Se é uma planta que exige muita água, por exemplo, um bambuzinho, uma bambusa, por exemplo, ela é muito exigente com água. Então, vamos aguar o bambuzinho a pleno sol todo santo dia. É importante aguar um bambuzinho, uma bambusa, né? Já se for um bougainville dentro de um vaso, você não vai irrigar todos os dias, porque vai causar amarelamento, queda de folha e talvez até a morte. Porque excesso d'água em determinado tipo de plantas pode causar a morte também.
né? É importante saber desse item irrigação, porque você pode tanto perder a planta ou adoecê-la, o excesso ou falta, certo? Eu gosto muito de falar aqui, né, do dedinho. Volto sempre essa questão do dedo. Botou o dedo na terra, tá molhado? Aguarde. Tá seco o solo? Aí vamos ver que planta é essa. Cacto, por exemplo, ela não mostra que tá murcho. Mesmo que você bote o dedo na terra, tá seco, não é tão necessário água num cacto, né, quanto numa primavera, cheia de botões, maracá da serra, cheia de botões e folhas. Então é necessário ter clareza que planta você está aguando. Bem, flores precisam ser regadas também? Sim, com certeza, as flores precisam ser regadas. O solo, nunca, jamais a flor. Flor não merece ganhar água na flor. É muito, muito importante, porque se você molhar só o solo, é super corretamente o mais eficiente modo de irrigar as plantas. E as flores não é diferente. E, inclusive, ela dura mais se você não molhar as flores. Se você molha a flor apodrece mais rapidamente e você vai ter menos tempo de florada. Então, nunca molhe as suas flores. Somente o solo da planta que contenha flor, certo? Bom, porque toda planta precisa de água, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, o manacá que eu falei recentemente, o manacá da serra, quando está em botão e flor, necessita de água, mas nunca na florzinha, sempre no solo, porque ela vai se alimentar lá embaixo na raiz, levando para os caules, folha e flor a quantidade certinha que ela merece. Tá molhado, botou o dedo, tá úmido, não molhe. No outro dia vai lá, bota o dedo e molhe, certo? Agora, quando há os botões, é necessário uma permanência maior, de um solo mais úmido, tá? Não permanecer encharcado, mas sim manter úmido, tá? Outra plantinha que nos dá flores, mas não gosta de muita água, é o buganvília. Falei recentemente, volto a esse exemplo, que é importante, né? O buganvília quer sol forte, muito sol forte e pouca rega. Né? O solo tem que manter mais seco do que úmido. Se a gente molhar muito de manter ele úmido, causa esses problemas que falei, amarelamento das folhas, queda de folha e também a flor não consegue nem abrir, certo? Muito bem, vamos lá para o item seguinte, que tem plantas que preciso regar de forma diferente de demais? Sim, com certeza, samambaias precisam de mais água do que umas zamioculcas. As zamioculcas que eu falei que suporta 2 a 3 meses sem água, absurdamente sem água. E já uma samambaia que eu tenho aqui em cima, não sei se dá para ver, ó, essa samambaia, essa bichinha, para ficar bonita e saudável desse jeito, é necessário, no mínimo, uma vez por semana. No mínimo, dependendo da estação do ano. E se a sua região é amena. Se for mais seca, você vê se ela necessita 2 vezes por semana, né? Então, essas são as diferenças. Já o cróton, por exemplo, uma planta chamada cróton, aquela folha bem graúda, não é essa não, mas ela é graúda como essa, e ela tem cores diversas, tem umas com as folhas mais fininhas, tem amarela com verde, tem verde, amarela e vermelhada, tem várias gamas de cores. Essa planta, por exemplo, é de sol forte, mas não gosta de encharcamento, prefere o solo mais seco do que úmido, tá? Muito bem. E claro que é importante observar se o seu cróton, por exemplo, não tem uma condição igual ao vaso. Vamos dar um exemplo melhor aqui.
Se a sua planta tiver, o cróton, uma planta bem grande, desenvolvida, e o vasinho você não trocou. Eu tenho um caso assim. Eu tenho um vasinho lá em casa, por exemplo, que encaixa um vasinho pequeno, coloquei o cróton dentro e ali ele está já crescendo. O que acontece? Ele está com muita raiz e pouca terra, mas ele não se entrega. Só que ele vai exigir mais água, exigir mais fertilizante. E é o que eu faço. Por enquanto, ela está recebendo uma vez por semana a água. Já se ela tivesse num vaso um pouco maior, com capacidade de desenvolvimento das suas raízes, com mais terra para alimentar essa raiz, receber a água necessária, já espaça mais. Você pode espaçar de 12 a 15 dias a irrigação dessa planta, porque ela está num vaso maior, né? E ela não é de muita água, certo? Bom, é isso. Então depende muito da planta, da espécie, do tamanho do vaso. Essas coisas são bem importantes para poder molhar, né? Quais os erros comuns ao regar? Nossa, eu tenho vários erros aqui. Bom, molhar todos os dias uma planta que não gosta. Vou te dar um exemplo. Aí esses dias um seguidor meu comentou: Flávia, minha costela de Adão está amarelando. E aí eu coloquei ela para a área. E aí eu digo, bom, como é que você está irrigando? E essa irrigação foi todos os dias. Nossa, não irrigue suas plantas que não merecem tudo isso de água. Elas amarelam e vão até a morte. Aí ele disse assim para mim, caracas, eu dei a resposta, caracas, teve um achado aqui, né? Aí descobriu que realmente ele estava irrigando demais todos os dias e que você não precisa. Então, molhar uma costela de Adão ou umas amioculcas todos os dias, ou quem sabe o ficus lirata, isso realmente causa amarelamento. E às vezes, quando a planta começa a amarelar as folhas, você pensa assim, não é que você precisa, você começa a achar, não sei por que razão, eu também já pensei assim, que é o amarelamento, está faltando água. Então vai lá e molha de novo, e vai lá e no outro dia molha de novo. E aí cada vez piora mais, a folha até cai. E aí apodrece a raiz e deu para a planta. Então esse erro é gravíssimo. Realmente, quando amarelar as folhas, aí você pensa, como que eu estou irrigando a minha planta? Quantas vezes eu estou irrigando? Será que eu estou irrigando demais ou estou irrigando de menos? Você tem uma descoberta aqui. Ao observar o amarelamento na folha, você tem uma descoberta. Como que é que eu estou molhando a minha planta? É muito ou pouco? Porque o excesso d'água e a falta d'água tem esse amarelamento nas folhas. Então aqui você tem esse achado, vai descobrir o que você está fazendo para sua planta amarelar, certo? Bom, outro erro gravíssimo é esquecer de aguar as plantas. Nossa, esquecer de aguar totalmente uma samambaia vai mesmo ficar feia, danificada e não tem volta, certo? Esquecer de molhar as plantas, bota lá uma palmeira Rafis. O pessoal adora comprar palmeira Rafis, porque ele diz que é pouca água. Tá, ela não é de encharcamento, mas também não precisa abandonar. Não molhar, esquecer de molhar uma palmeira Rafis, mata. Esses são os erros mais comuns. Achar que a planta vai viver sozinha, não precisa de uma gota d'água. Então, não é justo, né? Bom, outro erro grave aqui é molhar as folhas a pleno sol. Gente, aqui já aconteceu isso. Erro gravíssimo. Molhar folhas de plantas a pleno sol. Queima literalmente. E adeus, essa planta não se recupera mais. Tem que podar literalmente e começar do zero. Se a planta não causar danos em tudo, há chance de salvar. Senão, muitas vezes a planta se danifica tanto que não tem mais jeito, né? Então, nunca molhe as suas folhas. Observa, molhe a terra, o solo. Molhar folhas a pleno sol, jamais. Bom, outro erro gravíssimo é molhar as flores. Eu falei das folhas, eu estou agora falando das flores. Nunca molhe suas flores de gerânio, violeta, lírio, nunca, jamais.
porque elas duram muito menos, apodrecem muito mais rápido. Flor não merece água, tá? Às vezes eu vejo assim algumas flores de arranjo ou fotos, né? Fotos de arranjos com as gotículas nelas. Ai, que pecado. Que pecado, porque aquela flor, aquela roseira fica bonito na foto, mais divino, maravilhoso, mas não é saudável nem um pouco. A flor vai durar muito menos, tá bem? Nem a de corte, nem a plantada, não se molha a flor, tá bem? Esse é um dos erros bem grave mesmo e comum. Agora vamos lá para outro tópico, que é o que fazer quando reguei errado. Por exemplo, reguei demais. Bem, aqui é muito simples, muito fácil. Você para totalmente de irrigar a sua planta. Pare e observe. Aguarde. Somente isso que você deve fazer. Se essa planta, depois de você aguardar esse tempo sem essa irrigação, ela secar totalmente o seu solo, observe, vê se está brotando alguma coisa, vê se tem alguma brotação nessa planta, para que você tenha como ter ela de volta. Tipo assim, porque se ela não brotar nada depois de algum tempo sem aguar, é sinal que você perdeu, porque muitas vezes excesso d'água apodrece a raiz e aí não tem jeito. Então, somente esse recado aqui que eu posso dizer: aguarde, observe, tá bem? Vamos para o último tópico, que é como acertar na hora de regar. Olha só, para você acertar a irrigação perfeita e maravilhosa, primeiro você usa o seu dedo, o famoso dedinho, é o que vai te dar um sinal. Primeiro é isso. Botou o dedo na terra, tá úmido, não molhe. Está seco, pode irrigar dependendo da espécie, né? Vou te dar um exemplo. Se for uma suculenta, botou o dedo na terra, está seco o solo, aguarde mais 3 dias para irrigar a sua suculenta ou seu cacto. É uma dica que vale ouro. Se o solo da sua suculenta estiver seco, não é hora de molhar. Espere mais 3 dias para irrigar. É uma dica bem básica, mas que você tem a chance de acertar mais na próxima irrigação, tá? Muito bem. E se você botar o dedo na terra de alguma planta que é mais de umidade, você corre o risco de acertar também mais. Se ela estiver úmida, gosta de umidade, mas aguarde um pouquinho para não haver um encharcamento. É muito bom entender que planta nenhuma gosta de encharcamento. Muitas delas querem um solo úmido, como uma samambaia, como o lírio da paz, né? Mas nunca encharcamento. Aquele aguinha que eu até não falei dos erros comuns, podemos voltar? Os erros comuns de algo que você pode fazer numa irrigação de uma violeta. Sabe aquele pratinho que muita gente acha que é ali que é legal molhar a planta? Não é não. Essa hora de molhar o pratinho, deixar aquela água paradinha na raiz, pode ocorrer um apodrecimento na sua violeta. E ela também amarelar as folhas e nem germinar mais botões, tá? Essa aguinha em pratinho de violeta não funciona. Agora, se para algumas pessoas funciona, pode ser que, vamos recapitular, pode ser que ela esteja no local de que ganhe bastante sol, na medida que aquela aguinha do pratinho seja absorvida na medida correta, que a planta não apodrece, tá? Entendido aqui? Então, a aguinha no vasinho, no pratinho, não é legal, mas se ela estiver numa posição correta, ganhando sol suficiente para que essa água evapore com fluidez, tranquilo, beleza? Então é isso. E outra dica boa é para acertar na hora de regar, regue nas primeiras horas da manhã. Você vai ter muito mais assertividade do que errar. Porque eu digo assim, se você molhou nas primeiras horas, a plantinha recebeu a água que necessita para crescer, desenvolver, fazer fotossíntese, né?
absorver os nutrientes da terra, tudo certinho. Se você molhar mais lá no meio da tarde ou no metade do dia, que seria meio-dia e tal, é muito perigoso em queimar as folhas ou evaporar muito rapidamente a água. Agora, se você molhar lá no final da tarde, é outro segredinho que eu posso te contar aqui. No final da tarde, essa água não evaporar com muita tranquilidade, né? E pode até causar fungos nessa planta. E também atrair as lesmas. É incrível! Você facilita o campo para as lesmas e não é legal. Então eu digo aqui, a melhor hora é pela parte da manhã. Você vai acertar e as plantas agradecem, ok? Bem, eu acho que eu expliquei tudo sobre irrigação, né? Mas eu quero comentar aqui para vocês, né? Quero agradecer do fundo do coração a presença de todos aqui, né? Quero me despedir com muito amor e carinho, né? De todos que participaram e espero ter atendido todas as expectativas de quem quer aprender a irrigar uma planta corretamente, né? E quero também contar que está chegando agora, sexta-feira, conteúdos novos bem legais. E tem surpresa para a semana que vem. Me aguarde, ok? Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!